Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? A gente está. Hoje, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto, né? Relativamente curto, porque a gente vai terminar alguns capítulos aqui de Jeremias e a gente vai entrar em Ezequiel. Lá na frente, depois, a gente vai voltar novamente completando os capítulos de Jeremias que faltaram. Tá ok? Vamos estar orando para que o Senhor possa conduzir a nossa vida nesse dia, possa falar conosco, possa abrir nosso coração e nosso entendimento. E para que talvez o Senhor revele algo ao seu coração, você precisa estar atento àquilo que o Senhor vai falar, focado naquilo que Ele vai dizer. E é bom que você tenha algo perto para anotar, né? A nossa mente humana, ela esquece muito fácil das coisas, então fica com tudo perto aí de você para que, se o Senhor revelar algo a você, você anote. Se gerar uma dúvida em seu coração, você anote. Se algo despertar um interesse em você, você anote para que você depois possa ler, reler novamente. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teus ensinamentos. Coloca, Deus, em nosso coração um desejo ardente por te conhecer, Pai. Pai, revela-se a nós em meio às tuas palavras, Senhor. Revela-se a nós em meio aquilo que o Senhor deixou para nós há tanto tempo e nós estamos desfrutando, Senhor, daquilo que o Senhor entregou a nós. Pai, continue falando ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento e nos abençoando durante esse tempo de leitura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Desculpa. Jeremias, capítulo 24. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, com os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olhai favoravelmente para eles, e eu os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, e até que sejam eliminados da terra, que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias, capítulo 27. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra de Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeiras e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe e de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vierem a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu fiz a terra e os seres humanos e os animais que nela estão,
com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os adivinhos, os intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entregarei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeite-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês, e vocês permanecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Então eu disse aos sacerdotes e a todo o povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles não são profetas e têm palavras do Senhor que implorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca da coluna, do tanque e do suporte dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Jeremias, capítulo 28. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Assur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias:
diante dos sacerdotes e de todo o povo, e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor, todos os exilados da Babilônia, para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça, pestes contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações, no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Ananias: Assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Jeremias capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá de Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliassa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a propriedade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estarão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar
de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhe enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor. Todos vocês, exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a você em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor trate como tratou Zedequias e Acabe, os reis da Babilônia, queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem, mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías e Dinelã, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor designou o sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com corrente de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, de Nela. Embora eu não tenha enviado Semaías, profetizou a vocês, e vocês com que e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai entrar em Ezequiel, né? Então, por isso o vídeo hoje foi um pouquinho mais curto, né? Relativamente mais curto, mas que bom, né? Que bom que o Senhor compartilhou o nosso coração, que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor possa resplandecer sobre você a luz dele, a revelação dele sobre cada linha desses textos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.